Vocês viram a notícia que uma civilização habitou a Amazônia há 2.500 anos atrás? Será que finalmente Ratanabá vai ser revelada? Meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia e também do Teoria do Fim. Teoria do Fim é um novo podcast que eu criei para trazer algumas teorias do fim do mundo e também algumas curiosidades sobre esse tema, um pouco diferente aqui do que a gente faz no Não Sei Filosofia. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, siga a gente no Spotify e também no nosso canal no YouTube. Nos últimos dias surgiu então aí a notícia, uma publicação na verdade da revista Science, que tomou aí os jornais do Brasil, falando que foi encontrada uma civilização na região ali do Equador, que remonta mais ou menos 2.500 anos, porém ainda na região da Amazônia, né? Ali, enfim, a gente sabe que a Amazônia pega vários países ali na América do Sul, e essa civilização, ela seria uma civilização muito antiga, porém o que chamou a atenção é que ela teria um conjunto ali de estradas intercaladas, talvez até túneis, enfim, e que mostraria que seria uma sociedade um pouco mais organizada. Já existem evidências que aquela região teve humanos, vamos dizer assim, humanos vivendo ali há cerca de 13 ou 11 mil anos, mais ou menos, né? Então a gente está falando de pessoas vivendo ali muito antigamente. Então já era esperado que houvesse algum tipo de civilização. O que está sendo trazido de novo é que essa civilização era organizada. Então existia provavelmente meios de agricultura e de transferência de alimentos, enfim, que não era tão comum. Então o que acreditava-se até um certo ponto era que, isso falando talvez há 30, 40 anos atrás, o que a ciência acreditava era que tinha pessoas morando ali, até porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, principalmente ali, havia milhões de pessoas morando, espalhados ali em todo o Brasil e também na Amazônia, porém que eles seriam povos mais caçador-coletor, então eles viveriam da caça e coleta de frutos, enfim, e não de uma forma muito organizada. No caso, se a gente pegar aí a América Central e mesmo a América do Sul, teve outras civilizações, como os maias, os incas, que tinham ali um sistema mais organizado, mas na Amazônia não tinha tido tanta evidência. Já nos últimos anos, talvez há cerca de 20, mais ou menos 20 anos, 30 anos, começaram a surgir algumas evidências de que existiria isso, né? E agora, né, com essa pesquisa, que provavelmente ainda vai passar por revisões e atualizações, é demonstrado que realmente ali existem evidências de que existiram essas civilizações. Como que essa pesquisa é feita geralmente? É como se fosse um radar, que ele mede o solo, mede ali as alterações no solo e ele encontra padrões, e a partir desses padrões então ele faz uma correlação com o que existe do ponto de vista de arqueologia, para poder entender como que funcionava ali antes, até porque hoje é uma região ali que é habitada por mata, enfim, não é tão fácil de você fazer uma exploração presencial, digamos assim, com tanta propriedade quanto essa no mapeamento que eles fazem. Mas o que isso tem a ver com Ratanabá? Enfim, Ratanabá é uma teoria da conspiração aí que surgiu há algum tempo, talvez alguns anos, mas é muito recente, que diz que há cerca de 300 ou 400 milhões de anos teria ali uma civilização na Amazônia muito bem desenvolvida, cheia de riquezas, e que talvez seria uma das maiores cidades do mundo e uma das cidades mais ricas do mundo. E muitas pessoas acabam vendo esse tipo de notícia e fazendo um link, dizendo que, várias pessoas chamaram Ratanabá de teoria da conspiração, mas está se tornando realidade, as evidências estão aparecendo. Inclusive as pessoas usam aí como parte da teoria da conspiração o suposto interesse dos globais ali, dos globalistas bilionários, que eles têm interesse na Amazônia, porque em teoria ali teria muita riqueza escondida e coisas do passado, enfim. E eles ignoram que hoje a Amazônia, ela é uma fonte de recursos naturais, então o interesse que todo mundo tem nela está relacionado a isso, está relacionado à preservação, à exploração ilegal de madeira, enfim, a fauna e a flora ali que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Então esse é o interesse, mas as pessoas acabam correlacionando isso com Ratanabá. Afinal, por que alguém vai ter interesse por aquele monte de mato? Enfim, nada mais é do que uma mistura de muitas coisas para gerar uma teoria da conspiração. Vamos entender o porquê, né? Primeiro, que quando eles falam de 300 ou 400 milhões de anos, isso é um absurdo. Até porque o ser humano existe, a gente tem evidências científicas de que o ser humano existe, talvez há 100 mil anos ou há 200 mil anos. Então falar que o ser humano existia há não sei quantos milhões de anos não faz o menor sentido, né, do ponto de vista científico e das datações que a gente faz.
E basta lembrar que se a gente pegar os dinossauros, o que se estima é que eles viveram cerca de 70 milhões de anos, talvez 200 milhões de anos ali seja o período total. Então falar que o ser humano existia há 300 milhões de anos, enfim, não faz o menor sentido. Além disso, você atribuir a que naquele momento ali existia uma cidade enorme, com alguns falam numa cidade do tamanho de São Paulo, também não faz o menor sentido, não tem nenhuma evidência. Se isso aí existisse em algum momento que não fosse os 300 milhões, mas que fosse mais recente, seria possível então que a gente encontrasse essas evidências. E a gente sabe hoje que os fósseis humanos mais antigos foram encontrados na África e eles têm cerca de 200 mil anos, enfim, alguns falam em 300 mil. Isso nada mais é do que uma teoria da conspiração, e como toda teoria da conspiração, ela pega um pouco da parte da realidade e tenta misturar com alguma coisa que não existe para atrair, sei lá, audiência, dinheiro, sei lá o que, né, e gerar esse fascínio por algo que na verdade não é posto na realidade. Então a gente já sabe sim que existem civilizações que viveram ali há muitos anos, né? 12 mil anos talvez seja o mais antigo ali dos primeiros, entre aspas, imigrantes ali humanos que viveram naquela região da Amazônia, e agora com evidências de que 2.500 anos talvez seja o período onde houvessem cidades naquela região. Agora o que faz sentido a gente entender é por que nesse período então haviam cidades e o que aconteceu para que essas cidades desaparecessem. A gente tem diversos casos como dos maias, dos incas e dos astecas, e no caso dos incas e dos astecas, eles desapareceram quando teve a invasão espanhola. Então, quando os espanhóis chegaram na América, tiveram, enfim, uma certa exploração, enfim, é muito parecida com a história aí do que ocorreu no Brasil. Já os maias, não, eles desapareceram lá por volta do ano 800, é o que se tem de informação, e eles desapareceram ali por uma crise que houve na sociedade, né, falta de alimento, enfim, outros problemas que foram acontecendo, a ponto das pessoas que moravam ali foram abandonando aquela sociedade, e por fim aquela cultura acabou desaparecendo com o passar dos anos. Eu gostaria de fazer uma indicação de um livro sobre esse tema, se você gosta de saber principalmente sobre a história do Brasil. Existe um livro feito pelo jornalista Reinaldo Lopes, o nome do livro é 1499, O Brasil Antes de Cabral, e nesse livro ele conta um pouco a história do Brasil, além daquilo que a gente conhece, de que quando os portugueses chegaram aqui somente tinha índios e, enfim, toda aquela história que a gente escuta na escola, mas ele conta ali das civilizações, desde a época pré-histórica, como que era a sociedade organizada, como que as pessoas ali tinham a sua estrutura de vida, né? E passando então por toda essa história do Brasil antes aí do descobrimento, né? E eu também vou deixar o link de uma live que o Reinaldo fez junto com o Pirula, que é um pesquisador biólogo, falando sobre um pouco dessa questão das civilizações antigas, assim que surgiu essa polêmica aí de Ratanabá, que eu acho também que é bastante interessante se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema. Então fica claro, não existe Ratanabá, o que os cientistas buscaram não tem relação com isso e sei lá qual que é o motivo de alguém inventar essa história. Na verdade eu até sei, né? É para conseguir arrancar dinheiro das pessoas e conseguir like e visualização. Mas aí fica a cada um, então, a pesquisa e a busca pelo que é realidade, pelo que é teoria da conspiração. Espero que você tenha gostado, deixe nos comentários o que você achou do episódio, sugira novos temas, não se esqueça de seguir, deixar um like, compartilhar com as pessoas aí que você acha que talvez acredite nisso, para que elas tenham informação aí com maior qualidade. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.